Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Oscar Wilde, que foi um escritor irlandês, nascido em 1854 e falecido em 1900, mestre em criar frases irónicas e sarcásticas, que escreveu novelas, poesias, contos infantis e peças de teatro. A sua obra mais importante é O Retrato de Dorian Gray, o seu único romance, considerado uma das mais importantes obras da literatura inglesa. Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde nasceu em Dublin, na Irlanda, no dia 16 de outubro de 1854, quando a atual República da Irlanda ainda pertencia ao Reino Unido, na forma de Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, numa família de intelectuais anglo-irlandeses. Era filho do médico William Wilde e da escritora Jane Francesca Elgee, que era uma defensora do movimento para a independência da Irlanda. Segundo de 3 filhos, Wilde foi criado numa família protestante que se converteu mais tarde à Igreja Católica. Herdou da mãe o interesse pela literatura e cresceu rodeado de gente culta, tendo aprendido desde jovem a falar francês e alemão fluentemente. Estudou na Portora Royal School de Enniskillen e no Trinity College de Dublin, onde sobressaiu como latinista e helenista. Ganhou depois uma bolsa de estudos para o Magdalen College de Oxford, onde estudou entre 1874 e 1878. No Magdalen College recebeu o prémio Newdigate de poesia com o poema Ravenna. Depois de se formar no Magdalen College, Oscar Wilde voltou para Dublin, onde conheceu e se interessou por Florence Balcombe. Mas ela começou um relacionamento com o escritor Bram Stoker, que ficaria famoso pelo mundialmente famoso livro Drácula, e casou-se com ele no ano de 1878. Em carta a Florence, Wilde anunciou-lhe a sua intenção de deixar a Irlanda para permanentemente. E deixou mesmo o seu país natal para sempre, onde voltou apenas 2 vezes e por motivos de trabalho. Nos 6 anos seguintes, Wilde residiu em Londres. Nessa época, lançou os fundamentos do esteticismo artístico, que posteriormente chamou de dandyismo. Ele próprio levava uma vida extravagante e anarquista, própria de um verdadeiro dandy. A sua obra, nomeadamente a poesia, apresenta as características da corrente do esteticismo, que se tornou comum nos finais do século XIX. Esta corrente baseava-se na ideia de que a vida deveria ser norteada pelas preocupações artísticas, como forma de enfrentar os problemas do mundo moderno, nomeadamente utilizando o belo como antídoto para os horrores da sociedade industrial. No fundo, o que ele visava, a partir de fundamentos históricos, era transformar o tradicionalismo da época vitoriana, levando um tom de vanguarda às artes. Em 1881, Wilde publicou o livro Poemas, onde reuniu as suas primeiras poesias, publicadas em vários periódicos e revistas, ainda no tempo da faculdade. Em 1882, foi convidado para ir aos Estados Unidos a participar numa série de palestras sobre o movimento estético por ele fundado. Em 1883, foi para Paris, onde fez amizade com Paul Verlaine e outros escritores, o que o levou a abandonar o seu movimento estético. De volta à Inglaterra, Oscar Wilde conheceu em Londres a sua conterrânea Constance Lloyd, filha de Horace Lloyd, um rico advogado de Dublin, conselheiro da Rainha Vitória. Durante uma visita de Constance a Dublin, que coincidiu com uma visita dele para dar uma palestra no
teatro Gaiety, o Wilde aproveitou para a pedir em casamento. O casamento foi no dia 29 de maio de 1884, em Paddington, em Londres, e o casal foi morar em Chelsea, um bairro de artistas londrinos. Tiveram 2 filhos, Cyril, nascido em junho de 1885, e Vivian, em novembro de 1886. Desde o nascimento do segundo filho, tornaram-se sexualmente afastados e Wilde passou a viver mais tempo em hotéis do que na casa de família. A relação sexual entre ambos cessou e ela suspeitou da reorientação do marido. Reorientação essa que foi a causa remota para que os filhos viessem, mais tarde, a rejeitar o nome do pai, como eu irei explicar lá mais adiante. O melhor período intelectual de Oscar Wilde é o que vai de 1887 a 1895, anos em que publicou poemas, contos, novelas e obras de dramaturgia. Em 1888, publicou o livro de contos The Happy Prince and Other Tales, em português, O Príncipe Feliz e Outros Contos, que foi bem acolhido pelo público. Em 1891, publicou a sua obra-prima, The Picture of Dorian Gray, o retrato de Dorian Gray. O seu único romance, que retrata a hipocrisia da sociedade inglesa vitoriana, um dos seus livros mais lidos, que fez grande sucesso na época e continua a fazer sucesso ainda hoje. De que eu espero, lá mais adiante, ter tempo para falar um bocadinho sobre ele. Em outubro de 1891, Wilde, não satisfeito em ser mais do que nunca conhecido em Londres, deixou a mulher e os filhos em Londres e voltou para Paris, desta vez como um escritor conceituado. Era bem recebido nos salons littéraires, incluindo os famosos Mardi de Stéphane Mallarmé, o conhecido e inovador poeta simbólico francês. As 2 peças do Wilde, que ele tinha escrito durante a década de 1880, em português seria Vera ou Os Nihilistas, e a outra A Duquesa de Pádua, não tiveram muito sucesso. Mas depois de encontrar a sua voz na prosa, voltou-se de novo para o teatro. E numa noite, depois de discutir num dos seus encontros as representações da personagem bíblica Salomé ao longo da história, voltou ao hotel e, ao ver um caderno em branco em cima da mesa, ocorreu-lhe escrever nele o que estava a pensar nesse momento. O resultado foi uma nova peça, Salomé, que saiu em 1891, que foi, portanto, escrita rapidamente e lá em francês, na língua francesa. É uma tragédia, é um ato que conta a história narrada nos Evangelhos, né, da Salomé, que era a enteada do tetrarca Herodes Antipas, que, para a consternação do seu padrasto, né, que temia a reação do povo, mas para a alegria da sua mãe, a Herodíade, que detestava o João Batista, ela pede a cabeça deste numa bandeja de prata, como recompensa por dançar a dança dos 7 véus que inebriou o Herodes. A tentativa de representação da peça em Londres foi proibida porque retratava personagens bíblicos. Oscar Wilde protestou contra a dramática decisão da censura, chamando-a de odiosa e ridícula, argumentando que todos os grandes artistas, pintores, escultores, músicos e escritores, tiraram algum proveito dos seus melhores temas da Bíblia. A peça depois só viria a estrear em Paris, em 1896, quando o autor voltou depois, mais tarde, a residir lá naquela capital. Salomé foi o primeiro passo para uma bem-sucedida série de peças de teatro do Wilde, que renovaram a dramaturgia vitoriana. Depois de Salomé, surgiram as comédias Lady Windermere's Fan, que em português tem o nome O Leque de Lady Windermere, que é de 1892, A Woman of No Importance,
em português Uma Mulher Sem Importância, de 1893, An Ideal Husband, Um Marido Ideal, de 1895, e The Importance of Being Earnest, que é a importância de ser earnest. Também, noutras traduções, a importância de ser Ernest, que é de 1895. O título desta foi a última peça escrita por Wilde e é considerada a sua obra-prima neste género. Encerra um jogo de palavras entre earnest, que significa sério, portanto sisudo, e earnest, que é portanto ernesto, né, em português. A peça satiriza a moral vitoriana e regressa ao tema das identidades trocadas, né, que também já está presente no retrato de Dorian Gray, como depois já vamos de ver mais à frente. É uma comédia na qual os protagonistas são o Jack Worthing e o Algernon Moncrief, criam personalidades fictícias para escapar às suas obrigações sociais, ambas com o nome Ernest. Os temas principais da peça são a banalidade com a qual são tratadas instituições sérias, como, por exemplo, o casamento, e a sátira resultante da crítica à moral vitoriana. Nesta peça, o Wilde cunhou o termo Bunburying como o estratagema usado por pessoas que precisam de uma desculpa para contornar as obrigações sociais do seu dia-a-dia. O termo foi criado a partir da personagem Bunbury, que era o amigo fictício inválido daquele personagem do Algernon, que alegava que tinha de o ir visitar quando lhe interessava escapar-se dos costumes sociais tradicionais. Em meados de 1891, Wilde foi apresentado a Lord Alfred Douglas, à época estudante de graduação em Oxford, conhecido entre os amigos como Bosie. Douglas era um jovem belo e mimado. Uma amizade íntima cresceu entre o Wilde e o Douglas, e em 1893 o autor estava completamente apaixonado por ele e relacionavam-se regularmente num caso tempestuoso. Wilde ganhava muito dinheiro com as suas peças e podia satisfazer todos os caprichos do Douglas, materiais, sexuais ou artísticos. O Douglas e alguns amigos de Oxford fundaram um jornal chamado The Chameleon, o Camaleão, para o qual o Wilde escreveu o texto Phrases and Philosophies for the Use of the Young, que em português seria Frases e Filosofias para o Uso dos Jovens. O jornal foi imediatamente proibido por ser considerado escandaloso e, enfim, só foi publicado dessa vez. Em 1895, o pai do Lord Alfred, que era o Marquês de Queensberry, que se chamava John Douglas, iniciou uma campanha difamatória em periódicos e revistas acusando o Wilde de tentar um caso amoroso com o seu filho. Wilde tentou defender-se com um processo contra o Queensberry, mas não teve sucesso, porque os advogados do Marquês contrataram detetives particulares para seguir o Wilde e encontraram evidências das suas ligações homossexuais. Para além da homossexualidade ser considerada um crime naquela época, acontecia que o Alfred Douglas tinha metade da idade do Oscar Wilde, o que também contribuiu, enfim, para o prejudicar no processo judicial. O Oscar Wilde acabou condenado a 2 anos de prisão e trabalhos forçados por atentado ao pudor, por sentença de 27 de maio de 1895. As inúmeras petições de clemência solicitadas por setores progressistas e pelos mais importantes círculos literários europeus não foram suficientes para a sua libertação. No início do tempo da prisão, não lhe era permitido sequer ter papel e caneta, e só lhe era permitido ler a Bíblia e um livro do século XVII chamado O Peregrino, a viagem do cristão à cidade celestial. Mas depois, mais tarde, por influência já de um deputado do Parlamento Britânico,
foi-lhe facultado material de escrita e também alguns livros que ele pediu. Em resultado do escândalo do julgamento e condenação do Wilde, a esposa separou-se dele, embora sem divórcio formal, e a Constance mudou o seu sobrenome e o dos filhos para Holland, portanto, dela, a fim de se dissociar do escândalo e livrá-los da arruinada reputação social do pai, que foi obrigado a renunciar aos direitos parentais sobre os filhos. Ela visitou uma única vez na prisão, em 1896, para o informar da morte da sua mãe, portanto, a Jane Wilde. Os elevados custos do processo que o Wilde teve que suportar na totalidade, incluindo as consideráveis despesas que o Queensberry praticou na sua defesa, porque era assim que a lei da época mandava, levaram-no à falência. O Wilde viu a sua fama desmoronar-se, os seus livros foram retirados das livrarias e as suas comédias foram retiradas de cartaz. Na prisão, Wilde escreveu The Ballad of Reading Gaol, que é em português A Balada da Prisão de Reading, um poema longo sobre a morte por enforcamento a que foi condenado um companheiro lá dentro da prisão que tinha matado a sua esposa. O poema é esse, onde ele revelava as condições desumanas da vida na prisão e que foi publicado depois em 1898, ou seja, no ano seguinte à sua libertação. Escreveu também uma longa carta de cerca de 50.000 palavras, onde recriminava Lord Douglas, o seu ex-amante e causador de toda a sua desgraça, que ele não teve permissão para enviar ao destinatário, mas que pôde depois levar consigo quando foi libertado e que viria a ser publicada depois parcialmente em 1905 e depois saiu então em publicação integral e completa só mais tarde, muito mais tarde, no ano de 1962, incluído num livro chamado The Letters of Oscar Wilde, portanto, as cartas do Oscar Wilde. Libertado no dia 19 de maio de 1897, o Oscar Wilde partiu imediatamente para a França. Depois de passar alguns meses em Benneval-le-Grand, foi morar de novo para Paris. E passou a usar o nome de Sebastian Melmoth, em referência, portanto, ao mártir católico, o São Sebastião, e também à personagem Melmoth, que era retirada da obra Melmoth the Wanderer, que é porque seria, portanto, Melmoth, o Andarilho, que é um romance gótico escrito por Charles Maturin, que era um tio-avô do Wilde. Essa personagem era uma pessoa que tinha vendido a alma ao diabo, tal e qual como realmente ele. O Wilde, pois, nunca mais voltou ao Reino Unido. A Constance mudou-se, juntamente com os filhos, para a Suíça, matriculando-os num internato de língua inglesa na Alemanha. Entretanto, o Wilde reatou o relacionamento com o Lord Alfred Douglas e ficando a viver juntos em Nápoles, isto tudo contra os avisos de familiares e de amigos de Douglas. Devido a esta atitude do marido, a Constance cortou-lhe a única fonte regular de rendimento que o Wilde tinha, que era um estipêndio de 3 libras por semana que ela lhe dava. E os amantes depois separaram-se, desta vez para sempre. Não só por causa das dificuldades financeiras, mas também por outros motivos, de dificuldades entre eles. A Constance morreu em 7 de abril de 1898, após uma cirurgia à coluna, em consequência de uma queda na escadaria da casa que ela então dividia com o Wilde, sendo então enterrada em Génova, lá na Itália. Há, no entanto, outras teorias de acordo com as quais a Constance poderia ter morrido de sífilis transmitida pelo marido, ou então de esclerose múltipla, que teria sido diagnosticada de maneira errada pelos seus 2 médicos,
enfim, porque naquela altura é uma doença ainda pouco conhecida. Não sabemos. O Oscar Wilde passou o resto dos seus dias a residir em hotéis baratos e a embriagar-se. Morreu no seu quarto, no Hotel d'Alsace, que hoje se chama L'Hôtel, em Paris, no dia 30 de novembro de 1900, vítima de meningite, agravada certamente pelo álcool e pela sífilis. No seu leito de morte, foi aceito pela Igreja Católica Romana, tendo-lhe sido ministrado o batismo e a extrema-unção por um padre, que foi chamado pelo seu amigo Robert Ross, que o apoiou, enfim, nesta última fase da sua vida. O filho mais velho do Wilde, o Cyril, foi morto na Primeira Guerra Mundial. O outro, o Vivian, que era o mais novo, portanto, tornou-se autor e tradutor e viveu até aos 80 anos de idade. E na sua autobiografia, chamada Filho de Oscar Wilde, que saiu em 1954, escreveu que o pai foi um devoto e amoroso pai para os seus filhos e que ele e o irmão tiveram uma infância relativamente feliz. Depois o filho deste, né, do Vivian, que se chamava Merlin Holland, que foi um biógrafo e editor britânico, e que é, portanto, o único neto do Oscar Wilde, e que tem pesquisado e escrito extensivamente sobre a vida e a obra do avô, defendendo inclusivamente a sua memória. Depois o Merlin declarou em finais do século XX que o sobrenome Wilde ainda causa um certo desconforto, mas que ele, a certa altura até chegou a pensar em reaver esse sobrenome, passar a chamar-se outra vez Wilde, enfim, para resolver de vez a longa querela histórico-social que pendia sobre a sua família, mas acho que não o chegou a fazer. Esse Merlin tem um único filho, que se chama Lucien, é o Lucien Holland, que estudou também no Magdalen College, onde tinha estudado lá o seu bisavô, né, o Oscar Wilde. Ora bem, eu queria agora então aproveitar para falar um bocadinho do como não podia deixar de ser o retrato de Dorian Gray, que é, pronto, o seu único romance, considerado a sua grande obra-prima. Ora então, o retrato de Dorian Gray, que chegou a ser censurado na altura, ocupa hoje um lugar consagrado na história da literatura. Sem querer desvendar muito, a trama do romance é mais ou menos a seguinte. Portanto, temos o Basil Hallward, que era um pintor famoso. Então, ele conheceu o Dorian Gray numa festa e ficou fascinado por este jovem, e elegante e educado, que encanta a sociedade londrina lá dos finais do século XIX. Começam a desenvolver uma relação de grande amizade e o Basil pinta o retrato do Dorian Gray. Então, através deste pintor, do Basil, o Dorian, que era na altura um rapaz ingênuo e influenciável, conhece o Henry Wotton, que era um homem rico, mas um vídeo cínico e hedonista, por quem ele vai se deixar influenciar. O Dorian, sob a influência do Wotton, modifica-se e, convencido, enfim, da sua boa aparência e de que procurar o prazer e a beleza é que são as coisas para as quais vale a pena viver, comenta lá com os dois amigos, não é? Que faria tudo para permanecer eternamente belo e jovem. O que ele adorava era que a sua imagem lá no quadro envelhecesse em vez dele. E é então que começa a dar-se um fenómeno estranho. A imagem do quadro começa mesmo a mudar com o tempo, mas ele, tanto o retratado, não. Apesar do seu declínio moral e dos anos que passam, ele permanece sempre com a mesma aparência juvenil e agradável. Mas o quadro, tanto o seu retrato, vai mostrando todas as marcas do tempo e da sua vida, enfim, cheia de vícios que ele passou a levar.
O Dorian, então, não permite que as pessoas saibam o que está a acontecer com o quadro. E durante anos consegue escondê-lo do olhar de toda a gente, fechando a chave lá numa sala do sótão da sua casa. Mas há um dia em que o Dorian é forçado a contar ao Basil, ao pintor, o estranho mistério do quadro. E então é o princípio de uma série de acontecimentos, que não vou contar, não é? Que vão conduzir a história para um fim inesperado, mas na verdade que podemos considerar lógico e inevitável. Ora, este romance foi adaptado ao cinema imensas vezes, as principais das quais são uma realizada pelo Albert Lewin em 1945, outra pelo Massimo Dallamano em 1970, depois Pierre Boutron em 1977 e o David Rosenbaum em 2002. No geral, todos sempre com o mesmo título, O Retrato de Dorian Gray. Em resumo e para terminar, conhecido pela sua sagacidade mordaz, pelas vestimentas extravagantes de dandy, pela habilidade de conversação e de ditos espirituosos e ricos em sarcasmo, ironia e cinismo, o Wilde tornou-se uma das personalidades mais famosas da sua época e um dos dramaturgos mais populares de Londres em 1890, após escrever, portanto, no género dramático e enfim, em diversos outros géneros ao longo da década de 1880. Enquanto para uns era um simples degenerado mental, cujo único objetivo era causar espanto no público desprevenido, para outros, nomeadamente para o nosso Fernando Pessoa, era um individualista forte, com um enorme sentido aristocrático, autor por exemplo, da frase: "Eu sou daqueles que são feitos para ser a exceção, não para seguir a regra." No entanto, também era um obcecado com a autocomplacência, incapaz de levar a bom termo as suas boas intenções. Hoje, o Wilde é lembrado pelos seus epigramas, peças, livros e, sobretudo, por O Retrato de Dorian Gray, o seu único romance, e pelas circunstâncias que o levaram durante a sociedade vitoriana a ser preso por atividades homossexuais, num dos primeiros julgamentos de celebridades da história moderna. No Retrato de Dorian Gray, considerado por muitos críticos uma obra-prima da literatura britânica, eu diria mesmo mundial, o Oscar Wilde trata da arte, da vaidade e das manipulações humanas. Já em várias das suas novelas, como por exemplo no O Fantasma de Canterville, o Wilde critica o patriotismo da sociedade. Nos seus contos infantis, preocupou-se em deixar lições de moral através do uso da linguagem simples. E ele escreveu bastantes contos infantis. São exemplo disso O Menino Estrela, O Príncipe Feliz, O Rocinol e a Rosa, O Gigante Egoísta ou O Aniversário da Infanta, para não citar senão aqueles que eu vi que estão publicados em Portugal. No teatro, escreveu 9 peças, muitas das quais ensinadas até hoje, nomeadamente a importância de ser Ernest, ou Ernesto, que é considerada, como eu já disse atrás, a sua obra-prima, enfim, neste género, na dramaturgia. Wilde destacou-se também como poeta, principalmente na sua juventude, e são exemplos dos seus livros de poesia, Rosa Mística e Flores de Ouro. Serão talvez os mais conhecidos dos seus livros de poemas. E, para terminar mesmo, o Wilde foi um mestre em criar frases marcantes por ironia, sarcasmo e cinismo. Se forem à net, bastam digitar epigramas de
Oscar Wilde e encontram montes deles e todos eles maravilhosos. E pronto, olha, por aqui me fico. É tudo por hoje. Espero que tenham gostado desta conversa sobre o Oscar Wilde, um escritor muito importante, mas também muito polémico, não só na sua vida pessoal, mas como também na sua obra literária. E olha, se Deus me der vida e saúde, cá estarei de novo para a semana para vos falar sobre outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!